Olá, pessoal. Nessa aula de hoje nós vamos continuar aí a nossa parte teórica, a introdução aí de gestão e liderança, falando sobre a teoria do estruturalismo, né? Então, o pai do estruturalismo aí foi Weber, né? Bastante conhecido aí não somente dentro da área de gestão e administração, porque foi um dos sucessores aí de Karl Marx e é conhecido aí como o pai da sociologia, tá? Então, como a gente já, né, o próprio tema já nos demonstra isso, os estudos dele foi muito baseado no que a gente conhece hoje pela ciência da sociologia, né? Então, ele acabou pegando, né, foi meio que praticamente ao mesmo tempo, né, a teoria das relações humanas, elas foram acontecendo de forma simultânea, mas em lugares diferentes, né? Então, o Weber estava lá na Alemanha e ele trouxe aí para a gente essa visão de como as relações sociais influenciaram a economia. Então, a diferença principal é que, na teoria das relações humanas, nós estávamos abordando os aspectos psicológicos, principalmente. Quais eram os sintomas aí que poderiam causar aquele, vamos dizer assim, aquela estrutura que deveria ser criada para a administração e gestão das empresas, das organizações. Agora, o estruturalismo vem justamente para repensar essa parte da estruturação. Então, como o próprio nome já diz, né, do grego "struo", que é ordenar, criar uma ordem aí para as coisas. Né? Então, a gente tem como praticamente uma junção, né, do que a gente tinha na teoria clássica com a teoria das relações humanas. Né? Então, eu tenho que começar a trabalhar de uma forma um pouco mais clara com os meus colaboradores. E dentro das organizações aí, as tarefas precisam ser explicadas em detalhe. Ou seja, eu preciso ser racional para que eu possa alcançar meus objetivos de uma forma eficiente. Né? Não adianta eu ficar cobrando também sem dar estrutura, sem dar condições para que isso seja possível. Né? Então a gente tem uma ênfase também na eficiência. Né? A teoria clássica e a teoria das relações humanas juntas agora. Né? Então nós temos isso bem dividido, né, dentro dessa gestão de pessoas e gestão de empresas, né, que trata então o aspecto material, ou seja, eu tenho um lado que é o lado muito mais racional, que precisa ser trabalhado dentro da empresa, e ao mesmo tempo eu tenho o aspecto psicossocial. Mais uma vez, a gente está, vamos dizer assim, um aprimoramento daquilo que foi visto na teoria das relações humanas, né, porque a gente está falando do aspecto do relacionamento. Tá? Então, a busca da felicidade por parte do indivíduo na busca disso aí em relação às outras pessoas. Né? Então, primeiro, né, a teoria das relações humanas, aí a gente tinha como, né, uma ideia que né, as organizações precisavam dar condições um pouco mais humanizadas mesmo, né, que as pessoas gostassem de trabalhar dentro desse ambiente. E a científica que tratava aí justamente da questão da produtividade, né, em questões de como eu posso fazer para ganhar mais com o meu trabalhador e produzindo melhor dentro da minha empresa. Então, a gente tem agora no estruturalismo esse conflito de uma forma muito evidenciada. Isso é uma coisa muito importante aí dentro da teoria estruturalista. Né? Eu não nego as duas coisas. Né? Em uma teoria que eu falo que uma coisa é ruim, a outra coisa é boa, tal. Então agora aqui eu tenho uma junção das duas coisas. Eu sei que essas duas coisas existem e que eu preciso trabalhar para reduzir esse conflito. Eu tenho pessoas que têm necessidades individuais e eu tenho os objetivos das empresas. Então, o foco do estruturalismo é justamente trabalhar esse conflito de uma maneira em que isso não seja desconsiderado. Isso é uma coisa muito importante. Né? A gente tem aqui, então, uma ênfase nessa questão entre essas duas variáveis, entre os objetivos organizacionais e entre as necessidades de cada um dos trabalhadores da sua empresa. Né? Isso sempre vai acontecer. Então, algumas características aí do estruturalismo. Primeiro, que é a lógica integrativa, ou seja, nós temos aí vários indivíduos que fazem parte de uma mesma organização, e isso deve ser encarado como um todo. Né? Eu preciso encarar a organização como um todo, por mais que eu tenha pessoas diferentes ali dentro. Né? Eu preciso, então, trabalhar isso de uma forma mais integrada, como o próprio nome já diz. O outro aspecto aí, né, as dinâmicas sociais provenientes
do trabalho, né? Coisas que sempre vão acontecer em dinâmicas profissionais. Então, a gente pode, né, até pedir para a participação de vocês aí no fórum, a gente pode comentar sobre isso daqui. Conflito, né? Sempre vai existir o conflito em relação aos interesses, né? Como a gente acabou de ver no início aí da nossa aula, individuais e os objetivos da organização. A alienação, né, por parte aí do processo, muitas vezes ali o profissional ele faz parte de algo do qual ele não terá contato com o produto final. Opa. E por último, o poder, né, essa questão aí que dentro de uma estrutura organizacional hierárquica, né, nós temos essa disputa de poder interno dentro das organizações e que pode demonstrar ou para alguns dos colaboradores um interesse maior ou não de tentar desenvolver determinada tarefa aí na empresa, né? Então, essas três dinâmicas aí, elas agora são incorporadas dentro da teoria organizacional, elas fazem parte agora dessa nossa teoria, né? E aqui nós temos o terceiro ponto, que são as estruturas diferentes da indústria. Até então, aspectos organizacionais eram muito focados, como nós vimos aí, na questão industrial, no ambiente fabril, né? Agora nós começamos a entender que essas dinâmicas de administração e organização, a gestão como um todo, ela transcende aí esses espaços fabris. Então eu tenho necessidade de aplicar teorias aí da administração e organizar a gestão das empresas em outros ambientes, como hospitais, prisões, escolas, clubes, universidades, igrejas, enfim, né? Todas essas organizações agora passam a ser então um objeto da teoria organizacional, né, que é desenvolvida então dentro do estruturalismo. Bom, a empresa, né, como a gente já viu essa questão da integralidade, né, ela é uma estrutura única como um todo. Né? Então eu tenho uma estrutura em que um acaba dependendo do outro, não tem os setores que devem estar isolados dentro dessa estrutura. Né? Então essa ideia de estrutura ela foi criada replicando justamente como a sociedade se organiza. Né? Então, o conceito de família e de onde veio isso no aspecto social, de como as pessoas se relacionam, né? É algo natural. Essa organização é algo que proporciona, né? Proporcionou para o homem aí o avanço, o progresso. Né? Então, claro que em diversas civilizações isso é feito de maneira diferente, mas sempre nós temos uma organização, nós temos regras, nós temos hierarquia dentro do aspecto social. Até mesmo coloquei aqui como brincadeira aqui essa imagem dos macaquinhos, né? Mas até fora do nosso aspecto humano, né? No reino animal, a gente consegue perceber que existe organizações dentro da sociedade que buscam talvez também o mesmo tipo de objetivo, que é o aumentar aí a hierarquia, o controle e melhorar o funcionamento, né, e por consequência progredir em relação aos seus objetivos. Né? Então, as organizações são sociais. Né? Se adveio desse ponto, né, se a necessidade de ser uma organização ela parte do aspecto social, então nós podemos considerar que as organizações elas são sociais, elas têm uma finalidade social também. Né? E aí, dentro do estruturalismo, já abre um parênteses para uma outra teoria, né, dentro aí do estruturalismo, surgiu então a teoria da burocracia, que foi o extremo da racionalidade aí dentro da organização e da sua produtividade. É importante a gente pensar, né, o aspecto do senso comum que vem à nossa mente quando nós falamos de burocracia. Né? Porque para que serve a burocracia? O que é o sintoma de uma burocracia? Uma coisa extremamente negativa no senso comum. Por quê? Nos passa a noção de que você vai ter algo extremamente complexo do ponto de vista de etapas, você vai ter que cumprir muitas etapas e isso vai te custar tempo e que de uma forma relativamente desnecessária você vai acabar passando por esse processo antes de chegar no seu objetivo. Né? Então, praticamente essa é a nossa ideia de burocracia hoje em dia. Mas por que isso existe? Né? Ou em algum momento isso pode ser considerado uma coisa boa? Aonde a burocracia deve ser aplicada? Né? Onde nós temos exemplos aí de aspectos extremamente burocráticos dentro da nossa rotina diária? Né? Bom, vamos pensar isso daí, podem comentar aí no fórum. A gente tem
aí pontos da burocracia que são levantados de uma forma muito fortes, né, que são a hierarquia, a educação e a cultura dentro da proposta da teoria da burocracia, que de uma maneira tenta colocar essas diretrizes a serem seguidas aí justamente para que ela consiga alcançar algo que seja dinâmico e evolutivo, ou seja, eu crio realmente uma estrutura extremamente sólida para que isso seja fácil depois de ser gerenciado, né? Então eu meio que acabo trocando, né, o foco, né, da questão da rotina diária da organização, mas em pensar antes de uma maneira bastante planejada em métodos estruturais para garantir que essa organização não saia do meu controle, né? E dentro da teoria da burocracia, a gente tem os tipos de autoridade que são bastante comuns à teoria da burocracia. A gente consegue visualizar de uma forma bastante clara aí quais são essas autoridades que são impostas pela teoria da burocracia. A tradicional, a carismática e a burocrática. A primeira, né, a tradicional, né, geralmente ela acaba sendo passada de uma forma de pai para filho ou de uma forma aí muito próxima de amizade, né? Ou seja, por uma tradição, por algo que sempre aconteceu de uma determinada maneira e acaba sendo replicado sem ao mesmo algum tipo de pensamento muito racional dentro dessa disposição de poder aí que é a autoridade tradicional, né? Então, a gente tem aí essa ideia muito diferente, que é meio que imposta, do que a autoridade carismática, né? Que a autoridade carismática, ela vem, na verdade, pela confiança e pela lealdade nas pessoas que acabam confiando em quem as governa, em quem as lidera, né? É muito comum, né, esse tipo de autoridade carismática, dentro do meio político, né? Que eu vou tentar passar uma imagem ali através das minhas qualidades, através do meu caráter, para que as pessoas possam confiar e me declarar como líder, por exemplo, né? E a autoridade burocrática, que aí sim a gente consegue encaixar 100% nesse modelo é, de autoridade, vamos dizer assim, de poder, né, é que acontece muitas vezes dentro das empresas. Então você tem um determinado momento em que nem por uma questão de amizade ou familiar, e também nem por uma questão carismática, de simpatia, ou que as pessoas se identifiquem com o líder. Mas aquela pessoa foi colocada ali por algum mérito ou por alguma habilidade que ela pode ter, e ela exerce um cargo de liderança. E aí? E como eu faço então para que esse tipo de autoridade seja respeitada, já que ela não possui nenhuma das outras duas características que a gente acabou de citar aqui? Então eu crio mecanismos burocráticos para que eu consiga garantir com que essa liderança, essa autoridade, seja respeitada. Então, claro, mecanismos que a gente vê muito replicados aonde? Né? Em órgãos públicos, como, por exemplo, necessidade de documentação, carimbos, né? E coisas nesse sentido. Né? Até o aspecto cartorial, que é muito curioso, né? A nossa cultura brasileira aqui. Praticamente a gente só tem essa cultura de cartório e de registrar toda essa parte documental aí de uma forma descentralizada aqui no Brasil e em Portugal. Depois pesquisem isso aí, que é uma coisa bem. Acaba sendo um choque de cultura. Pessoas de outros países não entendem muito bem a necessidade de ter um cartório de notas ou coisa parecida aqui no nosso país. Mas, né, isso está dentro desse modelo burocrático, né? Vamos pensar, né? A gente está até dando um exemplo, antes de começar a entrar nesses aspectos aqui, a gente está dando um exemplo da nossa administração pública, onde a gente consegue ver bastante a teoria da burocracia sendo aplicada aí de uma forma intensa. Mas por que, né, que eu tenho essa ideia de ter uma, uma, uma liderança extremamente burocrática e os processos serem extremamente burocráticos, né? Bom, a gente tem características bastante particulares. Primeiro, nosso país é extremamente grande, não em questão de população, né? Não é um país populoso, mas nós temos uma extensão territorial bastante grande, né? Então, primeira coisa aí que nós temos, né, um espaço geográfico bastante ocupado territorialmente falando.
E um outro aspecto é o aspecto cultural, né? Acho que até por conta, uma consequência desse aspecto geográfico bastante extenso, nós temos várias nações dentro da nossa nação, né? O Brasil é um país muito multicultural, com características muito diferentes. Então não tem muito como eu comparar, né, o comportamento ou as expectativas da população, por exemplo, do Acre e com a população de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, né? Tem comportamentos extremamente diferentes, porque a cultura dessa população que habitou esses dois lugares é muito diferente. Então, para que eu consiga gerenciar isso de uma forma mais controlada, eu acabo partindo para a burocracia. Ou seja, eu crio regras, né, e crio essas regras de uma forma extremamente estruturada, para que tanto uma quanto outra pessoa terão que partir dos mesmos princípios para alcançar os objetivos dentro da administração pública. Então, vamos dizer assim, dificultar um pouco as coisas para a população é uma tentativa de facilitar os processos para a administração pública quando nós temos uma grande população de uma forma extremamente diversa, como é o nosso país. Então, aqui nessas variáveis que estão aqui na tela, nós temos a sociedade tradicional, que tem a liderança tradicional, né, com famílias, clãs e tribos aí que reconhecem essa autoridade, a sociedade carismática, igrejas, partidos políticos, como eu citei no exemplo, e a sociedade burocrática, que trata aí de uma forma muito mais engessada, vamos dizer assim, dentro dos processos. Então nós temos grandes empresas, estados, como dei o exemplo aí do nosso país, e exércitos que tratam da mesma forma, né? Então, né, a lei, né, as leis, elas têm a função, né, de trazer um equilíbrio, assim como a burocracia, ela vai ter essa função de reforçar a hierarquia, ou seja, vai me obrigar a respeitar as lideranças que foram impostas através aí de uma determinação, né? Então, dentro da burocracia, nós temos muito forte a questão da meritocracia, né? Ou seja, surgem então aí a partir disso essas ideias de termos exames, concursos, a necessidade de diplomas começou a ser exigida aí a partir da teoria da burocracia, né? Então nós tivemos um processo que a gente chama de profissionalismo, né? As relações formais dentro das organizações. Ou seja, eu preciso atender a certos requisitos documentais para poder me transformar em um profissional e me diferenciar em talvez alguém que desenvolva um trabalho amador ou informal. Então aí eu começo a separar o profissional do informal. E claro, a necessidade cada vez maior da especialização, como consequência propriamente da burocracia que era exigida, né? Agora, né, quais são os aspectos aí que isso acaba, vamos dizer assim, fazendo com que tenhamos uma coisa desnecessária dentro dessa estrutura criada pela burocracia? Primeiro, né, os aspectos que foram listados aqui de 1 a 8. A internalização das regras e o apego aos regulamentos, né? Então, às vezes é desnecessário e isso acaba sendo imposto de uma forma até sobressaindo do aspecto prático do que vai acontecer dentro da empresa para alcançar até mesmo os próprios objetivos da empresa. Então eu posso, né, a gente tem várias situações onde as regras das empresas acabam sendo mais fortes do que realmente alcançar o objetivo que deveria ser alcançado pela empresa. Segundo ponto, né, o excesso de formalismo e de papelatório, né, com a burocracia ela acaba gerando isso, uma documentação que pode aí ser excessiva, né, então isso acaba também atrasando muitas vezes os processos. Terceiro ponto, né, a resistência às mudanças. Então, se eu tenho um ambiente extremamente democrático, a minha capacidade de inovação, a minha liberdade para ter um ambiente um pouco mais inovador vai ser cada vez mais difícil. Né? Por quê? Porque eu tenho uma estrutura muito engessada e as pessoas vão acabar se acostumando com isso, com as regras e com todas as imposições que as empresas acabam colocando ali. Então, se eu tiver que, em algum momento, mudar o caminho aí do barco, né, mudar o curso da empresa, eu vou ter problemas porque eu criei uma estrutura extremamente engessada. Né? Quarto ponto, despersonalização do relacionamento. Tá? Tudo é o formal, tudo é o formalismo. Eu vou mandar uma mensagem, eu tenho que pensar 2, 3, 4 vezes no formato. Eu preciso pensar em como isso pode ser arquivado. Eu preciso pensar em como aquilo vai ser documentado. Enfim, a gente tem todo um aspecto aí que faz com que as relações acabam sendo bastante formais.
Quinto ponto, a categorização como base do processo decisório. Tudo tem que ser classificado, tudo tem que ser categorizado, né? E se aquilo não foi categorizado, ou seja, não passou por um processo de avaliação por alguém, eu não posso tomar nenhum tipo de decisão. Eu preciso que alguém avalie primeiro, que um setor responsável avalie primeiro, e com base nessa avaliação eu posso aí sim tomar algum tipo de decisão. Então eu criei uma etapa aí que muitas vezes pode fazer com que meu processo demore cada vez mais tempo, né? A superconformidade às nossas rotinas e procedimentos, né? Então, aquilo é repetido, repetido, repetido de tal maneira que eu vou acabar cada vez mais ficando satisfeito com aquele processo, aquela rotina, e eu não vou querer nenhum tipo de mudança, né? Sétimo ponto, a exibição de sinais de autoridade. Então, essa imposição da autoridade, ela muitas vezes cria aí, né, distorções, fazendo com que pessoas acabem se impondo mesmo para demonstração de poder, porque elas estão em situações, vamos dizer assim, burocraticamente favoráveis em relação às outras. E oitavo ponto, que é a dificuldade no atendimento de clientes aí em relação a quando a gente tem um conflito, né? Então, quando você tem algum determinado problema e precisa resolver dentro de uma estrutura burocrática, com certeza você vai tratar de uma forma bastante. Vai ter que ter bastante paciência, vamos dizer assim, né? Porque vai travar. Né? O cenário realmente, dentro dessa teoria da burocracia, faz com que os problemas sejam resolvidos de uma maneira, muitas vezes, extremamente aí, metódica, o que dificulta a agilidade na solução para esses problemas aí, nesses conflitos. Bom, a gente sempre então tem agora, a partir dessa visão do estruturalismo, né, uma abordagem múltipla, ou seja, nós temos três ferramentas, que é o que traz o estruturalismo, que pode aí ajudar então dentro dessa teoria. Ele considera como eu posso dizer, esse conflito, né, como a gente disse, entre a teoria clássica e as relações humanas, né? Então a gente tem sempre esse conflito, né, sendo abordado, utilizando um pouco até da teoria científica para a questão da eficiência, né? E para alcançar essa eficiência, ele cria então essas estruturas burocráticas através da teoria da burocracia, né? O que surgiu aqui de interessante dentro da teoria estruturalista, né, é a ideia do homem organizacional. Ou seja, seria importante para as organizações que eu tivesse uma figura que pudesse representar a imagem aí dessa empresa, ou seja, uma imagem que pudesse dizer o que realmente aquela empresa gostaria de passar para não só o público interno, mas também para os seus consumidores, né? Então eu coloquei até aqui como exemplo, né, o modelo do Steve Jobs, né, da Apple, né, que é uma pessoa que acabava representando bastante a empresa e o que a empresa gostaria dentro dos seus objetivos. Pensem aí, comentem aí no nosso fórum que outros exemplos vocês podem dar aí de homens organizacionais que podem representar suas empresas como uma figura, como uma imagem dos objetivos da empresa, né? Outro aspecto aí do estruturalismo, recompensas materiais, assim como a burocracia, né, cobrava de um lado, do outro lado ela criava estruturas de recompensa bastante formalizadas, né? Então eu tive também aqui no estruturalismo, de uma forma um pouco mais organizada, vamos dizer assim, essa questão das recompensas materiais. Mecanismos de recompensa foram criados a partir dessas regras que eram também utilizadas dentro do estruturalismo, né? Um aspecto aí importante, né? A diversidade dentro do estruturalismo. Eu considerar que eu tenho pessoas diferentes dentro da minha organização e que todas devem ser tratadas de uma forma igual. Então, o estruturalismo ele cria mecanismos que possibilita que, apesar de você ter públicos muito diferentes, como a gente deu no exemplo lá, né, do nosso país, eu tenho públicos muito diferentes, mas eu uso da minha estrutura para poder trabalhar a diversidade de uma forma equalizada, né, igual, né? E os objetivos organizacionais ficam muito mais claros, muito mais evidentes aqui dentro da teoria, né, estruturalista, né? Eu consigo evidenciar de uma forma muito mais clara, porque eu documento tudo, né? Então tudo vai ser tratado de uma forma um pouco mais formalizada, né? Então a gente tem muito mais fortes o aspecto da competição, da negociação, do jogo de poder dentro das empresas, né? A corporação acaba ganhando essa estrutura corporativa acaba ganhando uma forma muito mais definida
dentro do estruturalismo. Então a gente tem aí alguns aspectos que surgiram aqui: o ambiente organizacional, a estratégia organizacional e a estrutura organizacional. Então essa nossa ideia de hierarquia, que era desenhada lá no começo pela teoria clássica, científica, aqui começa a ganhar uma forma um pouco mais organizada. A gente começa a ter uma linha um pouco mais clara de trabalho, onde a gente tem uma coisa dependendo da outra, um ambiente organizacional, uma estratégia organizacional e uma estrutura organizacional. Eu crio um ambiente bem estruturado do ponto de vista da organização, no aspecto em que as pessoas consigam trabalhar de maneira unificada. Eu deixo claro, através dos meus processos, qual é a estratégia da empresa, então eu consigo também deixar bastante evidente quais são os objetivos que a empresa gostaria de alcançar. E por último, eu crio então uma estrutura organizacional, que possa então gerenciar, vamos dizer assim, esse poder e as hierarquias e como a liderança pode funcionar dentro da minha empresa. Legal, pessoal? Lembrem-se de comentar aí no nosso fórum, façam a participação aí, tirem as dúvidas e até mais. Abraço!